Olha, vamos para a reportagem do caso de um rapaz que foi defender a prima de um assédio e não morreu por muito pouco, veja só. Caio ainda procura uma explicação para o drama que a família está enfrentando. Eu não quero para minha menina, eu não quero para a menina dos outros jamais também. Então, o que aconteceu aí, espero que não aconteça mais. A filha do mecânico de manutenção tem apenas 15 anos de idade e teria sido assediada pelo advogado Danilo Batista em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Falei para minha menina, pô, a gente tem que se policiar de onde a gente vai, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, para evitar esse tipo de coisa. As conversas e os conselhos do pai para a filha exemplar sempre fizeram parte do dia a dia da família, mesmo sabendo que a adolescente nunca cometeu nenhum erro, principalmente no dia que foi assediada. Realmente ela não fez nada porque ela estava caminhando com a irmã dela na calçada e o indivíduo veio assediá-la, entendeu? E isso para mim é um ato muito covarde. O assédio à adolescente acabou terminando de forma trágica para Renato Rodrigues da Costa, primo dela. Os dois caminhavam juntos quando ele percebeu que Danilo começou de dentro do carro a investir contra a jovem usando palavrões. Para evitar confusão, Renato teria pedido a Danilo que fosse embora. Tá pensando o quê? Isso aqui é família, é menina de 15 anos, então dá a linha, cara, que não é lugar para você, né? Aí o cara não gostou. Apesar dos pedidos do primo da adolescente, Danilo teria insistido e não gostou da intervenção de Renato e chegou, inclusive, a simular que estava armado. Ele desceu com a mão para trás, né, nas costas, né? Aí foi no momento que a gente viu que ele só tinha uma garrafa de cerveja na mão, né? E provavelmente ele estava bêbado também, porque já estava bebendo no local. Entre assédios e bate-boca, nervoso por não conseguir prosseguir o assédio contra a adolescente, Danilo tentou assassinar Renato no meio da rua. O Renato trabalha como ajudante em uma empresa de São Paulo. Por volta de meia-noite, ele chegou do trabalho aqui a Mogi das Cruzes e foi de encontro aos parentes que estavam em uma churrascaria que fica bem ali no fundo, a mais ou menos uns 50 metros do local de onde nós estamos. Estava acontecendo o aniversário de uma prima dele. Por volta de 2 horas da manhã, todos deixaram a churrascaria porque a churrascaria fechou. Então eles se preparavam para voltar para casa. Foi quando o Caio, pai da adolescente, foi até o estacionamento pegar o carro. Nesse meio tempo, o Renato e 2 primas vieram caminhando pela calçada, porque o Caio ia precisar dar a volta no quarteirão para pegar os familiares. Foi quando o Danilo saiu da mesma churrascaria, também saiu de carro. Saiu acompanhado por outros 2 colegas. Os amigos foram embora e o Danilo entrou no carro. A adolescente, a irmã dela e também o Renato vieram caminhando por essa calçada aqui. Foi quando então o Danilo encostou o carro do lado, principalmente da adolescente, e começou a investir contra a menina. O Renato então pediu ao Danilo que ele fosse embora, porque a prima ainda era menor de idade. A irmã dela também fez o mesmo pedido, só que o Danilo não gostou. Acabou descendo do carro e aí começou uma briga generalizada nesse local aqui. Como o Danilo estava sozinho, ele voltou para o carro, pegou o carro, deu a volta no quarteirão. Quando chegou exatamente nesse ponto aqui, onde o Renato estava passando com as 2 primas, o Danilo então jogou o carro contra o Renato, que foi atropelado nesse ponto aqui. O Renato só não morreu na hora porque a mais ou menos uns 300 metros desse local tem uma unidade do SAMU. A ambulância chegou rapidamente, socorreu o jovem e levou para o hospital. A Beatriz é irmã da adolescente assediada pelo advogado e também fazia companhia para a jovem na hora do atropelamento. Foi ela quem percebeu o assédio e avisou Renato. Quando ele começou a passar com o carro do nosso lado, ele veio devagarzinho e começou a mexer com ela, né? Aí chamando ela de gostosa, perguntando onde que ela estava indo. Beatriz também tentou proteger a irmã e avisou Danilo que ela era menor de idade. Falei pra ele, meu, se toca, ela tem 15 anos só, né? Ele virou, não tô falando com você. Falei, não interessa, mesmo assim ela ainda é uma criança. Aí foi onde o Renato escutou.
A aproximação do primo teria deixado Danilo furioso, que antes de atropelar Renato, usou o próprio carro para cercar as irmãs. Aí ele já começou a parar o carro um pouco mais para nossa frente, querendo fechar a gente, meio que ia vir para cima da gente, né? Aí o Renato já veio, só que como ele saiu com a mão para trás, assim, induzindo que estava armado, a gente já ficou assim um pouco com medo. Caio e Beatriz contam que, depois disso, o bate-boca virou uma confusão generalizada, até Danilo voltar para o carro e atropelar Renato. Atropelou, já pegou, foi embora e ninguém conseguiu mais achar esse cara. O atropelamento foi tão forte que o Renato teve diversas fraturas pelo corpo e foi prensado contra o alambrado de uma casa. As fraturas também atingiram a cabeça. O Renato permanece internado nesse hospital aqui de Mogi das Cruzes, para onde ele foi trazido com urgência por uma equipe do SAMU. Por pouco, acabou não morrendo no local. Ele já passou por várias cirurgias, mas ainda não há uma previsão para ele poder receber alta e voltar para casa. Caio diz que o sobrinho nunca havia se envolvido em confusão. Sempre foi um jovem dedicado à família, como aparece nas fotos, muito sorridente. Mas quase foi morto por causa da intolerância de um homem que assediou uma adolescente. O Renato, eu conheço ele desde os 9 anos de idade, então eu tenho ele como um irmão mais novo para mim, né? Nem sobrinho, né? Então, como ele cresceu junto comigo aqui em casa, então a gente tem uma relação meio que de irmão, sabe? A família de Renato procurou a Polícia Civil e denunciou Danilo. O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio. Nos próximos dias, os investigadores aqui do 1º Distrito de Polícia Civil de Mogi das Cruzes vão tentar conseguir imagens do circuito de monitoramento da região de onde o atropelamento aconteceu. Vão tentar, inclusive, imagens que comprovam as investidas dele contra a adolescente. Tudo deve ser anexado ao processo. Beatriz, a irmã mais velha, está revoltada. Além de ter presenciado a irmã passar por um constrangimento, precisa conviver com a luta do primo para continuar vivo. Um jovem que só tentou proteger uma adolescente de 15 anos. Independente, é nojento um cara de mais de 30 anos querendo uma menina de 15 anos. Isso me deixou muito irritada. Agora, com medo, ela e a irmã preferem ficar dentro de casa. Isso aqui também complica, né? Por causa de um doido, a gente não consegue nem se divertir mais. Beatriz tem medo de que algo terrível poderia ter acontecido se o primo não estivesse com elas. A adolescente poderia até ter sido obrigada por Danilo a entrar no carro. Isso eu tenho certeza, que ele estava já encostando para falando, se já estava falando aquilo, imagina o que ia fazer depois. Para a família da adolescente assediada e do Renato, primo dela, resta torcer pela recuperação dele. A fuga de Danilo durou quase 48 horas. Orientado pelos parentes e pela advogada, ele se apresentou à polícia. Danilo foi até a delegacia com o carro usado para tentar matar Renato. Prestou depoimento e foi levado para a cadeia pública de Mogi das Cruzes. Ele deve ficar preso até o final do inquérito.